No Saber Direito desta semana, o professor José Luiz Souza de Moraes apresenta um curso de Direito Internacional. Nas aulas serão abordados tópicos do direito internacional público e privado, dos sistemas de proteção, além da elaboração e incorporação de tratados ao direito brasileiro. A aula 3 começa agora. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é José Luiz Souza de Moraes, sou professor de Direito Internacional e procurador do Estado de São Paulo. Nesse nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre os sistemas de proteção aos direitos humanos. Mas o que tem a ver direitos humanos com direito internacional? Tem absolutamente tudo a ver. Os direitos humanos são internacionais por excelência, e os sistemas de proteção dos direitos humanos são órgãos, instrumentos e princípios do direito internacional. Nós vamos ver que os direitos humanos são importantíssimos e que tiveram o seu tratamento diferenciado após a Segunda Guerra Mundial. Após essa catástrofe da humanidade que ocorreu nos anos 40, a sociedade internacional se deu conta que os estados e o direito dos estados não era suficiente para a proteção de todos os seres humanos e que era necessário modificar a estrutura do direito internacional para uma maior proteção dos seres humanos. De 1939 a 1945, os regimes fascistas da Alemanha e da Itália foram responsáveis pelo assassinato de milhões e milhões de pessoas de forma sistêmica em seus territórios e em territórios invadidos pelas suas tropas. Esse assassinato de pessoas aos milhões de forma sistêmica nunca havia sido visto antes na história da humanidade, apesar de não ser os primeiros genocídios ou assassinatos em massa envolvendo estados. Mas a forma profissional e principalmente jurídica com que isso ocorreu é que levou à necessidade de lançar em mão de outros instrumentos do direito internacional para a proteção dos seres humanos. O direito dos estados, aquele direito que sempre existiu para a proteção dos seres humanos, não era mais suficiente para exercer essa proteção. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte: os estados ainda têm um papel determinante e principal na proteção dos seres humanos. O desenvolvimento dos direitos humanos após 1945 se dá numa visão de complementariedade, de suplementação dos instrumentos internos de proteção aos seres humanos. O que eu quero dizer é o seguinte: viu-se na Segunda Guerra Mundial que o direito, que é um instrumento que é utilizado pelo Estado, mas que deve ser utilizado para a proteção dos seus nacionais e estrangeiros, foi, durante o nazismo, utilizado como um instrumento de perseguição a grupos minoritários. A Alemanha nazista utilizou de regras, de normas jurídicas, para excluir parte da sua população da proteção jurídica, da proteção do direito, e tornou legal a sua perseguição, escravidão e extermínio, o que levantou a necessidade de que o mundo se unisse para desenvolvimento de sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos.
Na Alemanha nazista, ocorreram as leis chamadas de Leis de Nuremberg, que eram leis que foram paulatinamente retirando direitos de grupos minoritários, como os judeus, como homossexuais, como pessoas com deficiência, como os povos Rom, que são chamados os ciganos, e outras minorias, e passou a persegui-las. Essas leis de Nuremberg iniciaram com restrições aos direitos, com restrições a direitos de casamentos interraciais, como eles tinham, como eles determinavam, como eles expunham. E também de normas eugênicas que visavam o extermínio de pessoas doentes e com deficiências físicas. Paulatinamente, o direito dessas pessoas foi sendo retirado, inclusive o direito de nacionalidade de alemães, mas que tinham origem judaica. Como eu disse para vocês, pessoas de outras nacionalidades, pessoas de origem judaica, pessoas homossexuais, aqueles que eram inimigos do sistema e outros povos, como os povos Rom, passaram a ser legalmente perseguidos. Quer dizer que as normas jurídicas do Estado, que deveriam proteger a todos indistintamente, passaram a ser instrumento de perseguição de alguns grupos minoritários. Dessa forma, viu-se que o direito interno dos Estados e que assuntos tratados internamente pelos Estados não poderiam mais ser, de uma forma absoluta, deixados de lado pelo direito internacional. A soberania dos Estados deixou de ser um escudo intransponível em que o direito internacional não poderia ingressar em assuntos domésticos desses Estados, passando o direito internacional a uma fase de mitigação, de diminuição dessa soberania em nome de um bem maior, que é a proteção dos seres humanos no âmbito internacional. É aí que surge os direitos humanos internacionais como nós o conhecemos hoje. Nós podemos e admitimos que, após 1945, a soberania dos Estados foi, de certa forma, mitigada, foi diminuída, foi enfraquecida em nome de uma proteção universal dos direitos humanos. Mas não se iluda, porque o direito internacional público ainda é baseado na ideia de supremacia dos Estados e da soberania dos Estados, sendo algo difícil até hoje de adentrar nos Estados em que não há adesão a instrumentos e sistemas de proteção do direito internacional dos direitos humanos. Mas vamos falar um pouquinho do antes desta realidade que encontramos em 1945. Os direitos humanos são muito mais antigos do que isso, mas têm uma origem histórica muito menos expressa. Nós conseguimos encontrar regras de direitos humanos desde o Código de Hammurabi, da primeira lei escrita de que nós temos conhecimento na sociedade. O Código de Hammurabi foi a primeira lei a ser talhada em uma pedra imensa em que a gente pode encontrar hoje em dia até no Museu do Louvre. Eu recomendo que vocês deem uma googada e procurem o que é e do que tratava o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele era composto de uma regra básica, que era o que a gente chama até hoje do olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi trazia limites à aplicação da pena, sendo ela devendo ser a pena compatível com o mal criado pelo agressor. Veja, olho por olho, dente por dente. O que o Código de Hammurabi fazia é trazer limites à vendetta, limites ao payback, aquilo que se
pretende apenar. Essa regra prevista no Código de Hammurabi está presente no nosso ordenamento jurídico até hoje. Trata-se da proporcionalidade da pena. A pena não pode ser maior, mais gravosa do que o próprio mal que o ofensor causou à sua vítima. Esse é o primeiro registro de limites à pena que nós encontramos até hoje. Mas os direitos humanos não são só direito penal. Muito pelo contrário. Os direitos humanos são a proteção à dignidade humana em todos os seus aspectos. Sempre que a dignidade humana está em jogo, nós podemos falar da proteção aos direitos humanos. Seja ele no âmbito ambiental, penal, de gênero, de igualdade, entre outros. Um outro grande landmark, um marco histórico muito importante nos direitos humanos, nós achamos em 1245, com a Magna Carta Libertatis. Um rei enfraquecido pela perda de seu poder, realizou um primeiro instrumento histórico em que nós podemos, literalmente, encontrar a proteção à dignidade humana. O João Sem Terra, como era conhecido, o rei da Inglaterra à época, teve que fazer concessões aos seus poderes, limitando os poderes da coroa inglesa. Veja, limitação do poder do Estado. É a segunda vez que estou falando sobre isso. Tanto no Código de Hammurabi, limitando a possibilidade de vingança da vítima ou a vingança do Estado, como agora na Carta Magna Libertatis, Magna Carta Libertatis, em que eu estou apontando para vocês um limite ao poder soberano do Estado. Pois bem, você já começou a perceber que regras de direitos humanos e direitos fundamentais são relativas aos limites do Estado à proteção dos indivíduos. Pois o Estado existe para proteger os indivíduos, mas não raro o próprio Estado causa dor aos seus cidadãos ou a cidadãos estrangeiros de forma ilimitada. Os direitos humanos e os direitos fundamentais são exatamente o limite em que o Estado ou outros seres humanos não podem avançar, sacrificando a dignidade de um ser humano. Veja, a Carta Magna Libertatis, no Código de Hammurabi e mais tardiamente no Bill of Rights, também no Reino Unido, como hoje nós o conhecemos como Reino Unido, ou mais tarde, em 1789, na Revolução Francesa, em que surge uma declaração especial e dedicada à proteção do homem e do cidadão. Em 1789, ocorre um fato histórico importantíssimo para nós até hoje, que é a chamada Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o rei sofre um golpe de Estado em que a população ou a burguesia à época tomam o poder. Essa tomada de poder leva a uma declaração em que o poder do soberano é limitado e surge uma primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão, que na Constituição Francesa até hoje é repetida e mencionada, sendo um dos instrumentos históricos mais importantes de proteção aos seres humanos existentes até hoje. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,
trouxe uma série de direitos e uma série de proteções à dignidade humana. Mas, de fato, exclui outras pessoas e outras situações que não o ser humano visto como cidadão, como homem ou como indivíduo de um determinado Estado. O que é corrigido em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí sim, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma declaração internacional aprovada de forma unânime que trouxe a ideia de universalidade da proteção de todos os seres humanos, bastando o fato de ser humano. O que quer dizer isso? O que quer dizer que a proteção aos seres humanos, ela deve ocorrer independentemente do sexo, da nacionalidade da pessoa, da sua crença, da sua religião, de sua origem étnica ou de qualquer outra coisa. Pelo simples fato de uma pessoa ser humana, ela merece a proteção de todo o direito internacional. Proteção essa que pode e deve ser feita, inclusive, contra os estados, que não raro são os principais descumpridores e até mesmo agressores dos indivíduos. Isso ficou claro na Segunda Guerra Mundial. E por esse motivo é que, após a criação da ONU em 1945, é elaborada esta grande carta em que há uma declaração universal dos direitos humanos, que até hoje é o marco, o principal documento a tratar da proteção dos direitos humanos em qualquer lugar do globo. É isso que a gente chama de universalidade. Por isso que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos e também do princípio da universalidade da proteção aos direitos humanos, independentemente de sexo, religião e principalmente da nacionalidade que esta pessoa possui. Até mesmo e principalmente aqueles que não possuem nenhuma nacionalidade, os chamados apátridas, aqueles que não têm um vínculo protetivo estabelecido com nenhum Estado, pois nenhum Estado o tem como seu nacional. Veja, é aquilo que eu acabei de falar. Os Estados têm a obrigação de proteger os indivíduos. Os Estados são uma ficção jurídica. É algo criado pelo direito. E o direito é algo criado pelo homem. O direito e o Estado nada mais são do que instrumentos criados pelo homem. E com essa natureza jurídica, eles têm o dever e o objetivo e a finalidade de proteção desses mesmos indivíduos que a criaram. É para isso que serve o Estado. É para isso que serve o direito, para proteger seres humanos. E quando ele não não faz essa proteção, aí entra os direitos humanos internacionais, como uma forma de complementar essa proteção que deve existir primeiro no âmbito dos Estados. E essa, gente, é a diferença primordial entre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Os direitos fundamentais são aqueles direitos previstos no direito de um determinado Estado, em uma determinada época, que protegem os seus nacionais ou estrangeiros que estejam localizados no seu território em um determinado Estado. Então, repito, os direitos fundamentais, em regra, são previstos na Constituição de um Estado. E cada Estado, quando eu falo Estado, leiam, país. Cada país possui os seus próprios direitos fundamentais. Direitos fundamentais esses previstos, via de regra, em suas constituições. Sim, o que leva hoje a termos
direitos fundamentais diferentes em diversos estados diferentes. Sim, os direitos fundamentais do Brasil são diferentes dos direitos fundamentais da Argentina e são absolutamente diferentes daqueles direitos fundamentais, por exemplo, previstos na Jordânia ou na Arábia Saudita. Direitos fundamentais são, portanto, direitos previstos por um determinado Estado em uma determinada época, via de regra, em suas constituições. Em determinada época, professor? Sim. Nossos direitos fundamentais, ou nosso rol de direitos fundamentais, é previsto principalmente na nossa Constituição Federal, na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. E essa Constituição, ela previu direitos fundamentais absolutamente diferentes e muito mais protetivos do que a ordem jurídica constitucional anterior. No Brasil, nós vivemos por mais de 20 anos sob a ótica de uma ditadura militar, em que os direitos fundamentais foram extremamente contidos e até mesmo reprimidos. Nós tivemos, por exemplo, o AI-5, que restringiu direitos fundamentais importantíssimos, como o direito à liberdade de expressão, o direito de comunicação, o direito de reunião e o direito de manifestação. Até mesmo o direito de liberdade de expressão e de pensamento foi absolutamente restrito a esta época, com a censura de meios de imprensa e obras de arte, músicas, obras teatrais e etc. Com a redemocratização do Brasil, nós passamos por um grande processo de redemocratização do Estado, que começou com a eleição do primeiro presidente civil em mais de 20 anos. Foi o presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves falece e assume seu vice, presidente José Sarney, que faz a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte fez um grande trabalho que se consolidou no dia 5 de outubro de 1988, rompendo com o ordenamento jurídico anterior e inaugurando uma nova era, um novo ordenamento jurídico, que é este no qual nós nos encontramos. Ulisses Guimarães, que era presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte, levanta o texto da Constituição e pede a Deus que nos ajude a cumprir o que estava nesse texto. Ulisses Guimarães deu um apelido para a nossa Constituição, de Constituição Cidadã. E por que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque o texto de 1988 rompeu com todo esse sistema antidemocrático e ditatorial dos anos de ditadura militar e previu um texto em que a dignidade humana está prevista como um fundamento da República Federativa do Brasil. É isso que está no artigo 1º da nossa Constituição, que além de dizer que o poder emana do povo, que exerce esse poder de forma democrática pelos seus representantes eleitos, também tem em suas letras a dignidade humana como um princípio fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil. Além disso, nós já vimos na aula passada, no seu artigo 4º, a Constituição prevê que a República Federativa do Brasil deve agir internacionalmente com base na prevalência dos direitos humanos. E assim como nós vimos também na última aula, que o artigo 5º da Constituição, parágrafo 2º, trouxe os tratados de direitos humanos como uma continuação dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. E uma emenda constitucional de número 45, que ocorreu em 2004,
previu o parágrafo 3º neste mesmo artigo 5º da Constituição, que prevê que os tratados de direitos humanos aprovados por uma maioria qualificada serão considerados norma constitucional, com status equivalente às emendas constitucionais. Vejam, ao contrário do que ocorreu nos anos 60, 70 e 80, este novo ordenamento jurídico é fundamentado, ele é construído para a proteção da dignidade humana e a prevalência, isto é, a mais validade, a maior validade, a maior importância dada aos direitos humanos. Mas qual é a diferença mesmo entre os direitos fundamentais e os direitos humanos? Materialmente, esses direitos não têm diferença. O que quer dizer? Que o direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de expressão, a dignidade humana prevista nas normas constitucionais ou previstas nos tratados de direitos humanos, esse direito é o mesmo. O direito à vida, o direito à alimentação, o direito à liberdade e outros direitos previstos na nossa Constituição ou em tratados de direitos humanos, eles são os mesmos direitos. Mas qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é a forma de proteção desses direitos. Enquanto os direitos fundamentais devem ser protegidos no âmbito interno dos Estados, os direitos humanos são internacionalmente protegidos. O que eu quero dizer é que nós temos no Brasil os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. E a mesma Constituição definiu competências e atribuiu obrigações para que órgãos do Estado protegessem esses direitos. Isso quer dizer que os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição têm um instrumental, todo um sistema interno de proteção a esses direitos. O artigo 5º e todos os seus incisos, eles são uma declaração de direitos, mas que não seriam nada se não houvessem instrumentos que fizessem esses direitos serem cumpridos. E assim eles devem ser cumpridos, tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Executivo e o Judiciário. Todos os órgãos do Estado, e muitas vezes nós mesmos temos a obrigação de cumprir os direitos humanos e os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. O Estado como um todo tem o dever de cumprir os direitos humanos e os direitos fundamentais previstos no artigo 5º e também fora dele. Direitos como educação, proteção, saúde, segurança, todos esses direitos geram obrigações para os órgãos públicos e também privados, assim como para os indivíduos. A gente chama isso de horizontalização dos direitos fundamentais. A relação entre Estado e indivíduo é uma relação verticalizada, estando os Estados aqui em cima e os indivíduos aqui embaixo. Muitas vezes o Estado submete os indivíduos à vontade da lei, à sua própria vontade. Mas como dissemos já desde a nossa primeira aula, essa vontade do Estado, a vontade do direito não é ilimitada. Essa vontade do Estado é limitada pelos direitos fundamentais, por direitos que limitam o poder estatal e que geram deveres por parte do Estado. Esses direitos que limitam o poder estatal são conhecidos nos direitos humanos como direitos humanos de primeira geração, isto é, são direitos que limitam o Estado, o poder estatal, protegendo o indivíduo nas suas liberdades. Direitos como Estado, não entre no meu domicílio, previsto no direito da inviolabilidade domiciliar. Ou Estado, não me prenda sem uma ordem judicial,
correta, ou não me prenda se o que eu pratiquei não está previsto em uma lei que considere isso crime. Esses direitos são chamados de direitos fundamentais ou direitos humanos de primeira geração, justamente porque mandam o Estado não fazer alguma coisa. São direitos que prevêem um não fazer estatal, um não agir. Estado, não me prenda. Estado, não entre na minha casa. Estado, não use contra mim provas ilícitas. Por isso são considerados direitos de liberdade. Mas, após a Revolução Industrial, surgiram novos direitos. Direitos que a gente chama de direitos sociais. A Revolução Industrial fez com que houvesse uma concentração de população que antes estava nas zonas rurais para os grandes centros urbanos, principalmente na Europa. O que gerou um problema muito grande em que o Estado deveria prestar serviços públicos. Serviços públicos como a educação, como a saúde, ou até mesmo direitos trabalhistas e previdenciários. Esses direitos prevêem um fazer estatal. Eles demandam do Estado que ele haja, que ele construa escolas, que ele construa hospitais, que ele elabore regras trabalhistas, que ele elabore, por exemplo, a organização de previdência social como nós temos hoje. Veja que, ao contrário daqueles direitos de primeira geração em que o Estado deveria se abster de alguma coisa, nesses novos direitos que surgem no século XVIII, há uma demanda de serviços do Estado. O Estado presta esses direitos através de políticas públicas. São os chamados direitos sociais. Hoje nós temos outras gerações ou dimensões de direitos fundamentais e de direitos humanos. Uma das principais delas, chamadas de direitos fundamentais de terceira geração ou dimensão, é o direito ao meio ambiente saudável. As mudanças climáticas denunciam a necessidade de que direitos sejam protegidos como o direito ambiental, não é mesmo? E vejam só, ao contrário desses direitos de primeira e segunda geração, em que eu consigo individualizar esse direito é individualizado em mim, há direitos em que isso não é possível. O direito do consumidor, o direito ao meio ambiente, o direito à proteção à coisa pública, por exemplo, eles são direitos que não são exercidos de forma individual, mas sim de forma coletiva. Explico. Eu não consigo entrar com uma ação para proteger 10 metros cúbicos de ar limpo que estão à minha volta. Não consigo. Por quê? Porque o ar limpo, o meio ambiente, ele não é usufruível de forma individual, mas sim e somente de forma coletiva. Por isso surgem os direitos de terceira geração ou terceira dimensão, que são baseados na ideia de fraternidade humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente vistos como irmãos da raça humana é que esses direitos podem ser protegidos. Ora, fenômenos climáticos e desastres ambientais, como o que aconteceram em Mariana, como a explosão da usina nuclear que houve na Ucrânia há 30 anos atrás, ou outros fenômenos da natureza, ou desastres climáticos criados pelo homem, eles são sentidos hoje em todo o mundo. Independentemente das fronteiras, independentemente das nacionalidades, independentemente das nacionalidades de quem os cometeu ou daqueles que sofrem os seus impactos. Vejam, a humanidade tem que ser vista
a partir deste momento, como uma fraternidade, como um conjunto. A isso nós damos o nome de direitos meta-individuais. Os direitos meta-individuais são aqueles que não são mais usufruíveis de uma forma individualizada, mas sim de forma difusa ou coletiva. Esses são os direitos humanos chamados de terceira geração ou dimensão. Hoje, nós encontramos outros direitos que vão exigir do direito novas soluções, como a questão da bioética, da genética, a questão da inteligência artificial que hoje nós sofremos, a questão das fake news, dos deepfakes e outros fenômenos da atualidade exigirão do direito novas soluções e novos direitos a serem tutelados. Direitos como a bioética, apontadas por um grande filósofo do século XX, Norberto Bobbio, aparecem como uma quarta geração ou dimensão de direitos fundamentais ou de direitos humanos. Mas outras dimensões de direitos são apontadas por diversos doutrinadores, como Paulo Bonavides e outros. Há diversas classificações desses direitos, sendo os principais aqueles de primeira, segunda e terceira geração que nós falamos. Isso foi a criação, durante os anos 70, de um grande internacionalista internacional polonês, Karl Warszak, que trouxe essa ideia da dimensão dos direitos fundamentais. Mas, voltando, esses direitos que devem ser protegidos pelo Estado, quando eles não são protegidos pelo Estado ou por outros agentes, eles exigirão uma proteção especial. E essa proteção especial decorre do direito internacional. Vamos lá, vamos entender. Os direitos fundamentais devem ser protegidos em todas as suas dimensões, pelo direito interno dos Estados. Mas e quando isso não ocorre? Ou não ocorre, ou ocorre de uma forma insatisfatória? Quando isso não ocorre, ou ocorre de uma forma insatisfatória, os direitos humanos universais deverão atuar na defesa de quem quer que seja, onde quer que ele se encontre. Veja, eu costumo comparar os direitos humanos com a luz de emergência que você tem no seu escritório, na sua escola, no seu prédio ou até mesmo na sua casa. Veja, essa luz que me ilumina aqui, ela funciona como o direito interno do Estado. O Estado tem que me proteger. O Estado e o direito são criados para a proteção dos seres humanos. Mas quando essa luz apaga, quando falta a luz, é disparada a iluminação de emergência, via de regra, onde há, não é verdade? Essa iluminação de emergência, ela é muito mais tênue, ela é muito mais insuficiente. Muitas vezes ela é só uma luzinha que ajuda você a sair da onde você se encontra e ir para um lugar mais seguro, não é verdade? A mesma coisa acontece nos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. A luz que ilumina tudo é a luz do direito interno dos Estados. A polícia do Estado, o poder judiciário do Estado, o poder executivo do Estado. Isso é que existe e deve proteger os seres humanos. Mas quando isso falha, quando essa iluminação falha, deve haver uma iluminação de emergência. E essa iluminação de emergência é a proteção internacional dos direitos humanos. Então veja, aqui nós estamos diante do principal, um dos principais princípios que regem esta proteção. A complementariedade da proteção dos direitos humanos. O que isso quer dizer?
Quer dizer que, quando tudo funciona bem, se ocorre algum dano aos meus direitos fundamentais, mas existe um sistema que me protege mesmo assim, ok, eu não falo em direitos humanos. Se eu sofro uma lesão a um direito meu, mas o sistema de proteção do Estado é suficiente para me proteger, eu não vou falar em direitos humanos, porque o próprio sistema de defesa do Estado funcionou nesse caso. Mas quando eu falo de situações tais, principalmente de forma institucional ou estrutural, que deixe a míngua de proteção um ser humano ou um grupo de seres humanos, aí nós vamos falar do interesse dos direitos humanos em âmbito internacional. Veja bem, se um grupo de pessoas não tem a proteção do Estado, não encontra no direito do Estado sua proteção, há um problema, porque o Estado e o direito devem proteger a todos, não é mesmo? Só que não raro, um grupo de pessoas é deixado à margem da proteção do Estado. E isso ocorre em diversos setores da nossa sociedade. Quando a gente fala em direitos humanos, via de regra, para alguns pouco avisados, a primeira imagem que vem à baila é isso é direito de preso, não é mesmo? Lê do engano. Os direitos humanos protegem os direitos de todos nós, inclusive dessas pessoas em falar besteira, não é verdade? Afinal de contas, o direito à liberdade de expressão é um direito humano protegido pelos direitos internacionais. Vejam, isso não é verdade, mas os direitos humanos são os direitos à dignidade humana de todos os seres humanos, inclusive aqueles que se encontram encarcerados. Mas veja, os direitos humanos são direitos das mulheres, das crianças, dos idosos, de todos nós. E quando um grupo de pessoas não tem a proteção do Estado, eis que surgem os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Olha só, eu falei direito das mulheres, falei direito das minorias, mas mulheres são a maioria numérica, professor, na nossa sociedade. Mesmo assim, mesmo sendo uma maioria numérica na nossa sociedade, nós reconhecemos aqui no Brasil, em diversos outros lugares do mundo, que as mulheres são menos protegidas pelo nosso direito do que o resto da população. É por esse motivo que nós temos que proteger as mulheres de forma especial, porque elas sofrem com um decréscimo de proteção por parte do Estado, por parte das nossas leis. Vejam, é por esse motivo que nós temos a Lei Maria da Penha. Você já sabia? A Lei Maria da Penha, ela foi objeto não da criação espontânea do nosso parlamento, do nosso Congresso Nacional. Não, senhor. A Lei Maria da Penha foi objeto de uma condenação do Brasil em um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Você sabia? Por conta do Pacto de São José da Costa Rica, nós temos uma proteção ao nosso sistema regional de direitos humanos, que é composto por dois órgãos que nós já vamos falar daqui a pouquinho. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pois bem, o caso da Maria da Penha foi levado por instituições do Brasil ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que apontou que no Brasil havia uma falha imensa na proteção das mulheres, principalmente contra a violência doméstica e a violência de gênero. Isso levou o Brasil a ser condenado a ter uma recomendação da Comissão Interamericana de que punisse os responsáveis pelo acontecimento contra a Maria da Penha.
que ela fosse indenizada e que o Brasil tivesse um sistema legislativo mais eficaz à proteção das mulheres. É por esse motivo que nós tivemos a Lei Maria da Penha. Nós fomos obrigados a criarmos uma lei que protegesse melhor as mulheres. Isso é um exemplo vivo de que os sistemas de direitos humanos, os sistemas internacionais de direitos humanos, sim, funcionam e sim, podem e devem modificar a realidade da proteção à dignidade humana em todos os estados. Veja, mas como se dá essa proteção? Essa proteção, como eu falei para vocês, se dá por meio de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. E esses sistemas, eles estão divididos em grandes dois blocos. O sistema global de proteção aos direitos humanos, que é baseado no sistema da ONU, da Organização das Nações Unidas. Tratados internacionais da ONU prevêem direitos e obrigações aos Estados de proteger os direitos humanos. E esse sistema prevê também órgãos e instituições que fazem esses direitos valerem. Comissão Internacional, Comissão dos Direitos Humanos no âmbito da ONU. A Corte Internacional de Justiça. E, mais recentemente, o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Tratado de Roma, são apontados como os principais instrumentos e principais órgãos de proteção aos direitos humanos no âmbito internacional. Mas, ao lado desse sistema global previsto pela ONU e tendo como a ONU seu principal hub de serviços, nós também temos os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Nós temos como mais antigo sistema de proteção aos direitos humanos o sistema europeu, composto pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Composto por 46 estados que compõem aí esse sistema europeu, ele foi criado nos anos 50 e é ativo e muito operante até hoje. E julga um grande número de ações todos os anos, realizando a condenação de estados membros desse sistema europeu que desrespeitam os tratados e convenções de direitos humanos europeus. Ao lado desse, nós também temos um sistema africano, mais recente e que contém dois órgãos na sua composição: a Comissão Africana e a Corte Africana de Direitos Humanos. Mas o mais importante para nós brasileiros é o sistema previsto na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esse sistema é composto por dois órgãos muito importantes. A Comissão de Direitos Humanos, que tem sede em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está na cidade de São José da Costa Rica. Além desses dois órgãos, nós temos diversos tratados internacionais importantíssimos previstos no nosso sistema da OEA. O mais importante deles, e que você já deve ter ouvido falar, é o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração de Direitos Humanos, o Tratado de Direitos Humanos mais importante desse nosso sistema regional. A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos protegem os direitos previstos neste pacto, que é composto pelos estados da América do Sul, Central e Norte. E o Brasil faz parte dessa comissão e também reconhece
a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso levou o Brasil a ser condenado por diversas vezes, em diversos assuntos, por desrespeito aos direitos humanos no âmbito da OEA. Apesar de haver uma condenação, é muito importante nós entendermos que hoje o Brasil está a anos-luz do que nos encontrávamos há 30 anos atrás. E nós temos a real preocupação com o cumprimento dos direitos humanos no âmbito internacional. Hoje, no âmbito jurídico, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que fez uma recomendação, a recomendação 123 de 2023, de que todos os órgãos do Poder Judiciário não só reconheçam pactos internacionais de direitos humanos, mas que também façam o controle de convencionalidade de ofício a esses tratados de direitos humanos. O que quer dizer que o Brasil hoje, apesar de ter descumprimentos de direitos humanos, nós temos uma preocupação institucional e estatal para que esse cumprimento seja cada vez mais realizado de forma integral e escorreita. Não só por parte do CNJ, mas também como do Supremo Tribunal Federal e práticas do governo federal que assumem a necessidade de o Brasil ser cumpridor internacional dos direitos humanos. Mas vamos lá, vamos ao nosso quiz. Vamos ver as nossas perguntas. Sobre o sistema de direitos humanos, é correto afirmar que: letra A, somente se destina à proteção de pessoas presas? Letra B, é irrelevante, pois já há a proteção dos direitos fundamentais em âmbito nacional? Letra C, é essencial, pois a sua universalidade visa proteger todos os seres humanos de forma internacional, mesmo contra os seus estados nacionais. Ou letra D, não funciona de forma complementar, visando a suprir a inoperância ou falha da estrutura jurídica interna. E o correto é a letra C, é essencial, pois a sua universalidade visa proteger todos os seres humanos de forma internacional, mesmo contra os seus estados nacionais. Vejam só, os sistemas de proteção aos direitos humanos internacionais, ele é complementar. Ele não substitui o sistema interno dos estados. Muito pelo contrário, os sistemas internos dos estados devem proteger os direitos fundamentais de todos os seus cidadãos. Quando isso falha, ou ele é insuficiente, aí surge a necessidade da proteção complementar dos sistemas internacionais. Vamos à segunda questão. Quanto ao Sistema Universal de Proteção das Nações Unidas, pode-se afirmar que ele desempenha um papel de superpoder e justiça internacional, ditando o direito obrigatório dos Estados em um papel legislativo. Letra B. É composto por um único órgão, denominado Conselho de Segurança. C. É um conjunto composto de diversos tratados, órgãos e métodos que visam a suprir a inoperância ou a falha da estrutura jurídica interna dos Estados. Ou letra D. É um sistema que substitui todos os demais sistemas regionais. O correto é letra C. É um conjunto composto de diversos tratados, órgãos e métodos que visam a suprir a inoperância ou a falha da estrutura jurídica interna dos Estados. E hoje ficamos por aqui. Você pode me encontrar no Instagram, no @prof.zeluizmoraes. Você também pode encontrar todo o nosso conteúdo no aplicativo para celulares TV Justiça Mais, em que há todo esse conteúdo e muito mais. Até o nosso próximo encontro de Direito Internacional.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.